Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, pedindo ao seu auxílio para as palavras do dia de hoje. Mestre amado Jesus, que eu possa conseguir transmitir a sua mensagem da melhor maneira possível. Querido Mestre, abençoe a cada criatura que está à sua disposição neste momento em que estamos vivendo. Mestre amado Jesus, que nós, criaturas humanas, conhecedoras da sua mensagem, possamos, Senhor, utilizá-la nesse momento tão especial que o nosso planeta vive. Que nós possamos, Senhor, passar por essa experiência como cristãos, como seres humanos, que a única condição essencial que o Senhor nos colocou é que nos amássemos. Senhor e Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Então, boa noite, meus irmãos. No dia de hoje, foi nos solicitado um tema sobre uma explicação de Pedro, uma explanação de Pedro sobre como que funciona o mundo, como que é o verdadeiro sentido da vida, qual é o verdadeiro objetivo da vida. Se o objetivo da nossa vida é sermos criaturas melhores, e esse processo passa por experiências de todas as maneiras, a primeira sugestão que nós tenhamos é que a gente não peque. Bom, mas é muito difícil passar por essa experiência sem o pecado. Mas então, que se a gente pecou, ou se alguém pecou contra nós, o importante é que o pecado, ele é passageiro. E existe uma condição única, chamada amor. Quando Pedro fala que o amor cobre a multidão dos pecados. E o tema de hoje seria justamente esse. Esse tema está grafado na primeira carta de Pedro, no capítulo número 4. Esqueci o telefone, então vou ter que pegar aqui na Bíblia. Então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, Pedro, no versículo 3, é muito interessante, porque Pedro nos coloca algumas recomendações que são próprias do nosso dia a dia. Bom, o que Pedro fala? Olha, Pedro começa, porque é bastante que no tempo passado da vida, no passado, hoje, graças a Deus, nós humanos já não fazemos isso mais. Nos tempos passados da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, dissolvendo, desagregando, brigando. Mas no tempo passado fazíamos as vontades dos gentios. Concupiscências, o que seria? Cobiça dos bens materiais. Hoje a gente já não importa mais com os bens materiais, eles já não são a nossa preferência, nós já estamos ligados muito mais ao espiritual. Borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Parece que Pedro está falando para nós nos dias de hoje. Nós estamos vivendo muito esse momento. Vocês acham que nos dias de hoje, a humanidade, principalmente nós, o povo brasileiro, estamos nos comportando frente a essa pandemia, uma situação que era para nós nos unirmos, uma situação que era para nós termos compaixão pelo próximo? Nós estamos desagregando, nós estamos pensando principalmente nos bens materiais, espíritas vivendo e agindo como se a vida espiritual não existisse. Nós estamos buscando gulodices, bebedeiras e vícios da embriaguez, e principalmente abomináveis idolatrias. Olha, qual idolatria? Você vai me falar qual? O que é que nós estamos idolatrando hoje em dia? Nós temos várias formas de idolatria. Quando Moisés veio, e o primeiro mandamento, que a gente não cultuasse imagens, isso já ficou bem claro. Qual é o verdadeiro sentido disso?
Bom, hoje nós estamos então idolatrando ideias. E hoje o maior pecado que nós não conseguimos de jeito nenhum perdoar é o pecado da oposição. Se a pessoa pensa diferente de mim, do meu modo de ver, da minha visão principalmente política, ela já é errada. Ela já está uma criatura que está contra a minha vontade. E a minha vontade hoje, ela tem que sobressair sobre todas as outras. Quando João Batista, quando o profeta João Batista conclui a sua tarefa, quando ele conclui a sua tarefa de pregação, de preparador do caminho do Cristo, quando ele termina, ele apresenta Jesus à população, aos judeus, eles questionam se João Batista precisava se era para continuar seguindo ele, os seus discípulos, ou seguiria Jesus. E João Batista fala: olha, é necessário que ele cresça e eu diminua, porque ele é o artista principal. Eu só vim preparar o caminho. E nós estamos querendo colocar as nossas mensagens, o nosso ponto de vista, acima da mensagem do Cristo. Nós estamos deixando de seguir os princípios de Jesus, os princípios de Kardec, e trazendo para a nossa vida atitudes ao qual não condizem com a ideia religiosa que o Espiritismo traz. Bom, nós temos nesses dias, de alguns anos para cá, principalmente com a aproximação da maioria das pessoas das redes sociais, nós temos notado que a rede social virou um lugar de externar o nosso sentimento. Nós ficamos na rede social, principalmente, onde a gente pode dialogar uns com os outros, ficou o lugar da gente externar o nosso ponto de vista e, consequentemente, brigar com quem tem ponto de vista diferente do nosso. E a intolerância religiosa, que já foi por séculos, o motivo da maior causa de intolerância, a questão religiosa ficou para trás. Hoje a gente não se assusta por uma pessoa ser de uma religião diferente da nossa. Hoje uma pessoa que se promove encontros de lideranças religiosas para conversarem, para se unirem, para trabalhar em prol da humanidade. A questão religiosa, a intolerância religiosa, já não é mais o problema da humanidade. Nós hoje, graças a Deus, chegamos num ponto, acredito eu, já de uma maturidade religiosa, onde acontece uma tolerância e até certa admiração pela religião alheia, vendo o que ela faz de bondade, vendo o ponto positivo que aquela ideia religiosa traz. Vide o exemplo da campanha do quilo, onde quem sustenta e mantém a campanha do quilo é uma população de uma cidade, e que, se a gente pegar a média dos espíritas do Brasil, que vai dar em torno de 2%, não daria conta nunca de manter as atividades e o assistencialismo que a doutrina espírita consegue. Então, vendo pontos positivos, nós conseguimos então ajudar e auxiliar o trabalho interreligioso, porque existe uma ideia única em todas as religiões. Todas as religiões trabalham a ideia única. Qual que é? São quatro pilares que regem as ideias de todas as religiões. A primeira delas é que existe um ser supremo, um ser superior, chama-se do que quiser, de Deus, de Alá, de Ela, qualquer nome que seja, o poder superior. O segundo ponto é que existe uma vida após essa vida, senão não justificaria ter atitudes bondosas nessa vida. Então, após essa vida, existe uma outra vida. Não vamos entrar em detalhes de como é essa vida. Cada religião traz a sua ideia de como acontece no pós-morte. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que em alguma fase, em algum tempo, irá existir um julgamento. Esse julgamento pode ser diário,
esse julgamento pode ser ao final de uma encarnação, ele pode ser ao final de um ciclo, então a cada 1000 anos, mas o certo é que todas as grandes religiões trazem a ideia de um julgamento, que isso pode ser feito por nós, ser feito por outro, mas existe a ideia do julgamento. E o quarto grande pilar é que ser bom faz parte do processo melhorador. Nós precisamos ser criaturas bondosas. Todas as religiões nos estimulam a sermos pessoas melhores. Bom, então partindo desse princípio e dessa fala de Pedro logo antes de chegar, e Pedro então vai discorrendo na carta sobre os problemas que nós estamos tendo relacionados à matéria. E aí ele vai chegar lá na frente falando, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Mas a questão política hoje é o grande entrave da nossa sociedade. As pessoas assumem posições e trazem essas posições para dentro das suas casas, para dentro do movimento espírita, para dentro das igrejas, para dentro dos templos religiosos e isso faz muito mal para a religião. No final, vamos ler uma mensagem que foi publicada ontem na página da casa, falando sobre a questão política dentro das nossas casas espíritas. E nós, como espíritas, nós temos opções por escolher ser de direita, ser de esquerda, não tem problema algum. O espiritismo tem lado? Não, o espiritismo não é de esquerda, tampouco de direita. O espiritismo vem do alto, ele vem de cima, ele capta as ideias do plano astral, ideias advindas de espíritos da alta sociedade da Terra, da alta sociedade intelectual da Terra, espíritos extremamente preparados para essa missão, ao qual estão com pensamento e ideias ligadas a Jesus, que nos trazem essa mensagem. Então não tem jeito de falar se o espiritismo é de um lado ou se é do outro, porque ele não é, ele é de cima. Então não tem como uma pessoa defender ou idolatrar um lado, idolatrar uma ideia religiosa. Eu idolatro a esquerda, porque ela tem vários pontos que contradiz o que a doutrina fala. E também tem vários pontos que contradiz do lado da direita. Então nós espíritas, como que nós temos que agir? Com o bom senso, com a recomendação de Allan Kardec, com o bom senso. Olha, nós estamos seguindo as orientações de Pedro? Não. Por quê? Porque se o outro pensar diferente de mim, já é motivo de eu odiá-lo e não perdoar. O pecado mais intolerável hoje é a pessoa ser contra a minha posição política. Não é mais ser contra a minha posição religiosa, ao qual já foi no passado, que pessoas foram levadas à fogueira, não. É ser contra a minha posição política. Então, que a gente seja criaturas, que nós sejamos criaturas com posições definidas no tocante à nossa religião. E que nós possamos viver de acordo com a nossa religião. Que nós utilizemos as nossas redes sociais como espíritas, como cristãos, porque lá na fora ele vai falar assim, aquela criatura é espírita, e ele está falando mal do outro, apesar do outro estar cheio de erros, fazendo loucuras, ele também é filho de Deus. E pasmem, eu vou contar uma coisa aqui, que muitos de vocês podem ficar assustados, que Jesus ama Lula do mesmo jeito que ele ama Bolsonaro. Todas as criaturas da terra são ovelhas que Deus confiou ao Mestre Jesus para que ele tomasse conta. Então não tem predileto. Jesus não tem preferência dos seus filhos. Não tem preferência. Então se a gente deve idolatrar cegamente, nós vamos pensar que o espírita de esquerda pode concordar com o aborto. E ele não pode concordar com o aborto. De maneira alguma. Não existe justificativa para que um espírita concorde com o aborto. Então nós não podemos ser cegos. E também, o espírita que é de direita, em nenhum momento, com circunstância alguma, ele pode concordar com a pena de morte. De maneira alguma. Mesmo que são pautas da direita e da esquerda. O espiritismo transita
de acordo com a sua posição, a posição do equilíbrio, a posição do centro do movimento pendular, onde tende a se ter equilíbrios. E o Espiritismo aprova pautas da esquerda. Questão 888 do Livro dos Espíritos, lá fala-se sobre a questão da esmola. E o que os Espíritos falam sobre a esmola? Eles falam que numa sociedade que trata os princípios religiosos, os princípios do bem, nunca uma pessoa passará por necessidade. O mais forte proverá o mais fraco. A sociedade proverá a criatura que não tem condição de se sustentar. E assim, toda aquela sociedade viverá com dignidade. E transita por pautas da direita, com a meritocracia, a cada um segundo as suas obras, segundo o que está escrito lá no Apocalipse de João, a cada um segundo as suas obras, cada um vai receber de acordo com o que fez. Então, o Espiritismo transita entre os dois lados, buscando o equilíbrio. E que nós, criaturas, possamos entender que o outro está olhando com umas perspectivas diferentes da nossa. E por ele estar olhando por uma perspectiva diferente, não é motivo de eu abominá-lo, não é motivo de eu escorraçá-lo. Quantas famílias tiveram brigas que até hoje não se recuperaram por causa da questão política? Até hoje. 1 ano e meio já, depois das eleições, e até hoje tem famílias que não voltaram ao normal por pontos, por defender cegamente ideias, idolatrar ideias que até hoje não conseguiu se desfazer. Amigos, grupos de amigos, que não conseguem conversar mais uns com os outros, porque eles assumiram uma posição, outros assumiram outra, e os amigos não conseguem conviver. Nós não estamos conseguindo enxergar a oportunidade que nós estamos tendo. Com o advento da pandemia, nós vimos criaturas torcer para que um certo medicamento não funcionasse por causa da posição religiosa de quem estava apoiando o remédio. Nós vimos pessoas irem contra e falar que quem estava assumindo determinada postura frente à pandemia era contra o Brasil, era contra o país. Olha, nós somos brasileiros, nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas cada um de uma situação, onde um pode fazer o isolamento, o outro não pode. E que nós não podemos condenar o que não pode de não fazer, muito menos condenar o que pode de fazer. O amor deve cobrir a multidão dos pecados. E se a pessoa tem uma diferença de mim, paciência. Olha o que Jesus fala para nós. Olha o que Jesus fala para nós no Sermão do Monte. A sua instrução, no finalzinho do capítulo 5 do Sermão do Monte, quando ele fala: eu, porém, vos digo, ele começa assim, na verdade: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Essa aqui é a indicação de Jesus. E ele continua: para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz levantar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, olha, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Não fazem os publicanos o mesmo? Amar os nossos, os que nos amam, é muito fácil. Amar os que estão do nosso lado, da nossa ideologia,
É muito fácil. Agora, amar o meu irmão, o meu amigo, que cresceu comigo, que conviveu, que brincou comigo a vida inteira, eu não consigo amar porque ele está do outro lado, porque ele tem uma ideia política diferente da minha, eu não consigo amá-lo mais. Olha que momento tênue que a humanidade atravessa. Momento este decisivo para muitas criaturas que estão tendo oportunidades de permanecer nesse planeta. E criaturas que às vezes já estavam com a condição já de permanecer nesse planeta, mas se complicam de tal forma que às vezes vão precisar de uma experiência em um outro local, um local mais rude, um local mais severo, onde haverá prantos e ranger de dentes. E de lá não sairá até que pague o último centinho. Então, com quem nós vamos ficar? Com as nossas ideias? Com as nossas idolatrias? Ou nós vamos ficar com a mensagem do Cristo? Nós vamos ficar com a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem que Pedro nos pede? Que o amor cubra a multidão dos pecados. A multidão seria todos os pecados. E que Jesus nos dá a receita do bolo, como que é para fazer. O que nós estamos trazendo para hoje seria um raciocínio, uma reflexão de como nós estamos nos portando frente à crise do Brasil. Como nós estamos nos portando frente às ideias religiosas que nós trazemos. Como nós estamos nos portando como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas, ou um termo que eu tenho pavor dele, que eu escuto alguns amigos meus falar, que eu sou um católico não praticante. Não existe. Se você é católico, se você abraçou aquela religião, você pode ter certeza que ela vai te fazer melhor. Agora, e se você é um espírita não praticante, não faça isso, porque você estará detendo um conhecimento que será te cobrado muito no futuro. Porque aquele servo que, não sabendo da vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. Mas aquele servo que, sabendo da vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de açoite, com muito açoite ele será castigado. Então nós, que estamos tendo a oportunidade do convívio com a mensagem de Jesus, com a mensagem do Cristo, com a mensagem de Kardec, nós possamos aproveitar as suas ideias, os seus ensinamentos, o seu ideal, o seu propósito, e sermos criaturas cada vez melhores. Criaturas que buscam o amor como objetivo de vida. Então nós vamos ler aqui o alerta que Kardec nos faz. Parece que foi uma mensagem psicografada, mas não. Olha como que ele nos traz. 1862, Revista Espírita. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordar questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessas armadilhas. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais
verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. 1862. É essa a mensagem de Kardec. Que nós possamos ser criaturas mais amáveis e menos rudes e menos incrustadas de ódio e de preconceitos. Que nós sejamos, em breve tempo, uma só humanidade. Muito obrigado a todos e fico muito feliz que hoje nós viemos fazer essa gravação aqui nessa casa. Com quanta saudade eu já estava de entrar aqui dentro. Eu falava assim, se eu não for lá gravar essa reunião lá, eu não sei nem como que eu vou fazer. De tanta saudade que eu já estou de reencontrar os amigos, de frequentar essa casa. Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade.